Direto ao assunto. Um oferecimento. Arquiteus. Soluções inteligentes em arquitetura e em design de interiores. Olá! No dia 18 de abril, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, decidiu baixar a taxa de juros Selic, que baixou de 9,75% para 9% ao ano. No dia seguinte, os dois maiores bancos privados do país, eles não resistiram à pressão do governo e também baixaram a taxa de juros. Vamos direto ao assunto com o Dr. Rubens Teixeira. Olá, Eliana. Olá, telespectadores. É bom para que a pessoa tome empréstimos para poder realizar um sonho, por exemplo? Eu aconselho as pessoas a, primeiro, se tiverem dívidas, a quitarem as suas dívidas. E só depois pensar em se utilizar do crédito para consumir mais. E o consumo deve ser fundamentalmente o necessário para evitar o endividamento posterior com supérfluos. Além dessas pessoas que contraíram dívidas, quem mais é beneficiado com essa queda de juros? A população de um modo geral. Quando os juros caem, há um favorecimento ao consumo e há, com isso, um favorecimento ao aquecimento da economia. Ou seja, há uma perspectiva de se produzir mais, porque quando se consome mais, automaticamente há uma demanda maior e, por conta desse maior consumo, e as empresas, as indústrias produzem mais. Então, quer dizer, há uma perspectiva de aquecimento da economia e, com isso, de maior geração de empregos. Inclusive, o governo, quando tomou essas medidas, foi exatamente nesse sentido, porque o mundo vive um momento de crise que as economias, de um modo geral, elas são afetadas, há uma redução do seu crescimento e há um risco de desemprego. Então, o governo ele tem tomado medidas para se prevenir contra a recessão e garantir o nível de emprego no país. Agora, essa diminuição da taxa de juros, ela é retroativa aos empréstimos feitos antes dessa data? Não, cada contrato que se faz tem lá a taxa de juros estipulada. Os contratos antigos, eles estão com as taxas de juros que foram negociadas lá atrás. Quer dizer que no caso não vai ser paralelo, a pessoa... Não acontece uma renegociação de dívidas cujo juro já foi estabelecido em contrato. O que pode acontecer, a renegociação que eu falei, são pessoas que estão endividadas e estão numa situação de inadimplência, não estão pagando as suas dívidas e podem aproveitar esse momento para renegociar as dívidas com juros menores, com os juros atuais que são menores. E quais são os detalhes que o consumidor ele deve ter na hora de contrair um empréstimo? Primeiro, ele tem que analisar se ele está adquirindo um produto efetivamente necessário. É sempre importante nós abordarmos esse ponto para evitar o consumismo desenfreado que vai gerar lá na frente um risco de inadimplência. E segundo, se ele tem capacidade de pagar aquele empréstimo, sabendo que se ele programar um empréstimo muito longo, o que vai acontecer? Nesse período podem surgir outras necessidades e automaticamente este consumidor ficar sem condições de atender uma demanda eventual sua mesmo ou de sua família por conta de um comprometimento de parte de sua renda. Então, é sempre bom as pessoas terem uma reserva para que, se houver um problema de enfermidade ou uma circunstância qualquer, uma dificuldade que apareça no meio do caminho, as pessoas não fiquem sem uma alternativa, sem uma flexibilidade orçamentária para resolver. E quais são as obrigações do banco no momento da contratação de um empréstimo? Bom, o banco, naturalmente, ele tem que dar as informações para o cliente. Agora, é bom que os clientes se informem, questionem, perguntem, porque o banco ele está na posição de quem está ofertando o crédito. Por quê?
porque o banco tem dinheiro, ele quer emprestar para que as pessoas, ao pagarem os juros, o remunerem. E os juros, por mais baixos que estejam, eles ainda são muito altos. Temos que ter muito cuidado, porque quando nós nos sobrecarregamos de dívida, estamos pagando juros elevados e, com isso, fazendo que a nossa renda se corroa. Agora, o banco ele tem que mostrar quais são as taxas que a pessoa vai pagar, as despesas que ele vai ter, porque geralmente a pessoa assina aquele contrato que tem a letra pequenininha, né, e não lê nada. O banco tem que informar, mas cabe ao cliente também procurar saber, ler, perguntar, enfim. Mas já vai aqui o alerta. Empréstimo só se for necessário, porque os juros são altos. Mesmo tendo baixado, ainda são altos. Então, se as pessoas vão lá para tomar crédito, para comprar supérfluos, é um risco que pode fatalmente trazer um prejuízo posterior e uma incapacidade até de pagamento se as pessoas tiverem o hábito de contrair empréstimos sem ter o devido controle e sem analisar efetivamente sua capacidade de pagamento. Agora, só para reforçar aqui, é melhor pegar empréstimo ou renegociar sua dívida? Olha, se a pessoa está endividada, é melhor ela pensar em quitar a dívida. Pegar um novo empréstimo é criar uma dificuldade maior ainda do que aquela que vem se passando, porque se a pessoa está endividada, está às vezes inadimplente, para que ela pegaria novo empréstimo? Se for para quitar o anterior, é melhor que ela renegocie a sua dívida, pensar primeiro em pagar, depois se endividar. Salvo se no empréstimo que ela tenha pego anteriormente tenha sido com uma taxa muito mais alta do que essa, né, atual, e se ela pegar na atual, ela pode quitar o antigo, não? Pode acontecer de ela obter um empréstimo com juro menor e evitar de pagar para frente um juro maior no contrato que ele tem anterior com a instituição financeira que está cobrando um juro maior. Agora, é importante fiscalizar os bancos e aqueles bancos que cobram juros maiores, você não os procura. Agora, tem muitas pessoas de idade que amam pegar empréstimo. Como é que elas podem, assim, fugir dessa tentação? Porque é uma tentação. Basta que a pessoa compre o necessário, compre à vista, preferencialmente. Empréstimo, financiamento é só em último caso. Só em extrema necessidade. Quem anda financiando tudo ou tomando empréstimo está dando parte da sua renda para aquelas pessoas que emprestam, que são os bancos. Então, é importante nós sabermos que os juros são altos. Quem anda se utilizando de uma maneira deliberada de empréstimo, de financiamento, está jogando dinheiro fora. Você, como um grande economista, me responda uma coisa. Cartão de crédito é como se a pessoa estivesse pegando um empréstimo? Olha, juros de cartão de crédito é uma coisa exageradamente alta. Você pagar isso é só se você não tiver alternativa mesmo. Agora, se você não sabe usar o cartão de crédito, é melhor que não use. Então, quer dizer, cartão de crédito é algo que a pessoa tem que saber usar, porque pagar o valor mínimo é pagar um juros elevadíssimo e isso fatalmente está corroendo a sua renda e eu vou dizer de novo, está jogando dinheiro fora, está ficando mais pobre desnecessariamente. Piena, tá tão interessante essa conversa, mas o nosso tempo está acabando. Vamos às considerações finais. Bem, eu queria dizer aos nossos telespectadores para que aproveite o cenário em que nós temos dos juros um pouco menor para que você quite as suas dívidas. Se você precisa comprar algo, pense primeiro na hipótese de você juntar dinheiro e pagar à vista. Financiamento só se for de extrema necessidade, empréstimo só se for de extrema necessidade, porque mesmo os juros estando baixos, é importante eu dizer para você outra vez, os juros são altos e quando você paga muito financiamento e muito crédito que você toma emprestado, você está se desfazendo desnecessariamente da sua renda, ou seja, você está ficando mais pobre desnecessariamente. Então, cuide bem da sua renda, evite empréstimos, evite financiamentos, quite as suas dívidas e procure comprar à vista. Obrigada, Rubens. Muito obrigado. Bom, se você quiser assistir a esse programa e a outros, vai diretamente no YouTube, no canal RT Direto ao Assunto. Deus te abençoe.